Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir, um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, indicações de filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos! Bom, sempre às sextas-feiras eu trago aqui para o canal os maiores casos criminais que aconteceram tanto aqui no Rio de Janeiro como pelo Brasil e pelo mundo, que marcaram, que ficaram para a história. E o caso que eu vou trazer hoje é uma história que, na verdade, pelo menos para mim, é bem perturbadora. Eu, quando fui pesquisar mais a fundo para estar trazendo esse vídeo, eu fiquei impressionada, fiquei muito chocada. É uma história que, além de ser muito misteriosa, ela também é muito estranha. E o caso que eu vou trazer hoje se trata do desaparecimento de uma garotinha que na época tinha só 2 aninhos. Esse caso aconteceu na França no ano de 1922 e, embora esse seja um caso muito antigo, ele infelizmente nunca teve uma solução. A história continua sendo um mistério até hoje. Na verdade, esse é um caso que gerou outros acontecimentos que foram muito bizarros, e conforme foi sendo investigado, quanto mais eles investigaram, mais estranha a história ficava. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem do caso que eu vou trazer. E, por favor, ignorem qualquer barulho de fora, sabe? Aqui é muito comum cachorro do vizinho ficar latindo. Infelizmente, essas coisas eu não posso controlar. Mas é isso, gente. Mais uma vez, eu espero que vocês gostem. E esse é mais um vídeo do quadro Sextas Sombrias. Praticamente todos os pais sabem que criar um filho é uma tarefa que exige cuidado em tempo integral e requer o amor mais profundo que um ser humano pode dar. E é exatamente por isso que ser pai ou mãe de uma criança desaparecida deve ser classificada como uma das experiências mais terríveis que alguém pode sofrer. Um bom exemplo disso foi o que aconteceu em abril de 1922, quando Pauline Picard, que era uma garotinha que tinha apenas 2 aninhos, desapareceu depois de passar um tempo brincando na fazenda da família na cidade de Cois-au-Loudou, na França. Pauline Picard vivia com os pais e mais 8 irmãos e era a filha caçula da família. Todos em casa ajudavam na criação dela. Até que um belo dia, quando a família se reunia para o jantar, eles perceberam a ausência da menina. Logo de cara, eles não se preocuparam muito, mas quando os pais mandaram os outros filhos se separarem para irem à procura da menina, o desespero começou a tomar conta da família, pois a garotinha não estava em lugar nenhum. Então a polícia foi chamada. As buscas pela menina foram intensas. Na época, era o assunto mais comentado das rádios. As fotos de Pauline estavam em todos os jornais e cartazes foram espalhados pelas cidades vizinhas. Muitos acreditavam que ela havia sido sequestrada por uma caravana local de ciganos e transportada sem deixar vestígios, o que nunca foi provado. As buscas feitas pela polícia contou com a ajuda de voluntários, além da própria família da menina. Inicialmente, essa busca exaustiva e minuciosa não resultou em nenhuma pista sobre o paradeiro dela. A situação parecia desoladora, só que algumas semanas depois de Pauline Picard ter sumido, algo aconteceu que pareceu ter sido o destino que finalmente havia agraciado a família com boas notícias. Relatos indicavam que uma garota havia sido encontrada nos arredores de Cherbourg. O mais impressionante é que a menina encontrada tinha todas as características da criança desaparecida. O policial local encontrou a menina e a levou em um hospital para que ela fosse cuidada. As autoridades mostraram uma foto dessa criança para a mãe de Pauline e ela começou a chorar, dizendo que ela era sua filha. Logo após, os pais de Pauline viajaram de trem para Cherbourg para buscá-la.
Porém, esse reencontro, que parecia ter sido um final feliz, acabou se tornando bastante estranho. Depois de se passarem 2 horas com a garotinha encontrada, eles perceberam que ela parecia muito distante, pois ela não reconhecia os próprios pais. Ou seja, apesar dela se parecer muito com Pauline, que foi a criança que desapareceu, ela não estava se comportando como tal. No entanto, com a esperança de que suas memórias voltassem, eles levaram a criança perdida para a fazenda da família. Curiosamente, os vizinhos e até mesmo as crianças da região também acreditavam que ela fosse mesmo Pauline Picard. E isso sem falar que a mídia local e até mesmo o New York Times divulgaram o caso como um fato estranho que terminou com o retorno da criança de forma milagrosa. Mas o alívio da criança ter sido supostamente encontrada foi tão grande que ninguém se deu conta de que algo de estranho havia nessa história. Ninguém questionou sobre como uma menina tão frágil foi parar em Sherbrooke, que ficava a 320 quilômetros de distância da fazenda da família Picard. E além disso, desde o início, a criança que foi encontrada parecia muito tímida e temerosa, de modo que em nenhum momento ela chegou a conversar em seu dialeto bretão nativo. Os pais, no início, que estavam muito felizes com o suposto reencontro, atribuíram o comportamento dela a um trauma, e dessa forma tudo parecia muito bem. Só que, conforme o tempo foi passando, até os pais finalmente começaram a ter dúvidas se aquela menina era a mesma filha deles. As coisas ficaram ainda mais bizarras quando o fazendeiro local chamado Yves Martin, que apresentava problemas mentais, resolveu perguntar à família se eles tinham encontrado a menina. Eles responderam que sim. Daí o fazendeiro perguntou então se eles tinham certeza de que aquela era a mesma filha deles. Então ele fez o comentário de que teria sido culpado de algo. Ele falou: "Deus me ajude, eu sou o culpado." Então ele saiu com um olhar suspeito. Então, logo depois, foi feita uma descoberta que colocou o mundo da família Picard de cabeça para baixo mais uma vez. No dia 27 de maio daquele mesmo ano, um ciclista encontrou um corpo de uma menina a cerca de 800 metros da fazenda da família da garota que desapareceu. O corpo encontrado era de uma criança, já estava em estado avançado de decomposição, estava desfigurado e também não havia partes como mãos, pés e nem a cabeça tinha. E o corpo não só estava decapitado, como também estava nu. E o que é mais estranho é que havia também um crânio por perto, só que pelas autópsias que foram feitas depois, o crânio era muito grande para pertencer ao corpo da criança que foi encontrado. Na verdade, o crânio não pertencia nem a uma mulher, era a cabeça de um homem adulto que não foi identificado. Porém, ao lado do corpo também haviam roupas que, curiosamente, estavam bem dobradas. Ao ver aquela cena, a mãe de Pauline Picard disse que a filha dela estava usando justamente aquela mesma roupa no último momento em que ela foi vista até o seu desaparecimento. No entanto, o que mais chamou a atenção de todos é que o corpo foi encontrado no lugar que os investigadores já tinham vasculhado desde o momento do desaparecimento da menina. Os moradores também disseram que a polícia já tinha passado ali várias vezes por aquele mesmo local, só que eles nunca tinham visto nenhum corpo lá. Isso levou os investigadores a acreditarem que alguém teria colocado o corpo ali posteriormente. Tudo isso causou muita dúvida na cabeça das pessoas sobre o que realmente tinha acontecido, de tal forma que muitos moradores ainda acreditavam que Pauline ainda estivesse viva em algum lugar. E supondo que isso fosse verdade, afinal, quem teria sido aquela garotinha que foi encontrada na cidade de Sherbrooke, que foi confundida com Pauline? Por que os pais verdadeiros nunca foram à procura dela? E aquele homem que questionou os pais da menina se a garotinha que eles trouxeram para casa era a mesma filha deles? O que ele quis dizer com aquilo? Será que ele era o responsável pela morte de alguém?
E de quem era o crânio que foi encontrado ao lado do corpo de uma criança? Será que ele era o assassino da Pauline Picard ou era só mais uma vítima? Infelizmente, nunca foi encontrado nenhuma resposta para nenhuma dessas perguntas, ou seja, o que era apenas um caso de um único desaparecimento se tornou um mistério absurdamente complexo. E isso sem falar que havia também a possibilidade de que haveria algum assassino que estaria solta em algum lugar da área, né? No final das contas, a mãe da menina acabou reconhecendo o corpo encontrado como sendo de sua filha. Já o pai entrou em estado de negação, pois ele acreditava que a filha deles havia sido encontrada. A criança que foi achada realmente se parecia muito com Pauline Picard, só que ela nunca se comportava como ela. Então a família decidiu levar ela para um orfanato e desde então nunca mais se teve notícias dela. Ela passou o resto de sua vida em completo anonimato. Naquela época não existia exame de DNA, o que com certeza prejudicou e muito nas investigações. Com o desenrolar dos fatos, a família Picard finalmente aceitou o fato de que a filha deles não havia sido encontrada e eles passaram o resto de suas vidas carregando nas costas o grande mistério do desaparecimento dela, se perguntando que destino ela teria levado. E quanto à garotinha que foi encontrada em Sherbrooke, que foi confundida com Pauline Picard, ela foi levada em um orfanato e depois nunca mais se ouviu falar dela. Ela passou o resto de sua vida em completo anonimato, isso eu já falei anteriormente. E aquele fazendeiro que interrogou a família, o Ivi Smart, que tinha problemas mentais, ele foi para um asilo e nunca mais se teve notícias dele também. E embora ninguém saiba o destino que ele teve depois que ele foi para um asilo, ele continua sendo até hoje o principal suspeito do caso. Então, gente, esse foi o caso criminal de hoje que eu trouxe. É uma história arrepiante, é bem perturbador, né? Eu fiquei bastante intrigada e muito chocada quando eu fui pesquisar para trazer esse vídeo. Mas para quem gosta aí de casos criminais, para quem se interessa por mistérios, eu espero que eu tenha conseguido contar essa história para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e aguarde aí os próximos vídeos que eu vou estar trazendo mais caso para vocês. E se você se interessa pelo conteúdo do canal, pelo que eu abordo aqui é mais voltado para casos criminais, para conteúdo de terror, mistérios, curiosidades. Então, por favor, se inscreva se você se interessa. E é isso, gente. Muito obrigada por terem me assistido e até o próximo vídeo.